Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente do Capina Effect, inclusive. É o vídeo gringuês, rapaz. E o Alex Wick mandou aqui o vídeo dele sobre o Exodia, o X-Arms, né? O grande e famoso e formoso X-Arms. Grande. E vamos ver o que ele tem pra falar dessa obra de arte feita pelos pináculos da humanidade. Vamos lá. I've been skeptical of X-Arm since August, when they first announced the show's staff. Deixa eu ver se fica melhor se eu tentar traduzir direto. Eu nunca sei se eu coloco para português ou se eu deixo em inglês. Eu não sei o que é melhor para vocês. Eu acho que pode ser. Pode ser, pode ser. And it was particularly strange because neither the director or the animation studio had ever worked in anime before. At the time, someone asked if I thought it would be like Berserk 2016, but even that comparison doesn't fit. Berserk was the result of a failure during production. They'd spent so much time on trying to determine what the show would look like that they ran out of time to make the actual show. And in that team, there were plenty of experienced people who saved it from becoming worse than it actually was. But X-Arm was doomed from the start. Once they chose this direction, it was a failed project with no chance of repair. And that's why I find it bizarre that anyone funded it, let peraí. alone Crunchyroll. Don't you give up now. You have made your Que vows. bom que eu esperei. Not know how, but you will find the key. Feel your soul Ai, ai. rise from that spark in your eyes. Tá, eu quero já trazer um ponto aqui do que ele falou. É por isso que é bizarro alguém financiar e, obviamente, estava fadado pro fracasso. Concordo. Porém, ou melhor, eu vou colocar um a mais nisso. O que é... Eu não sei se é pior, eu não sei se eu posso comparar as duas desgraças, mas assim, existem dois problemas que eu não sei qual é pior, mas os dois me parecem horrorosos. Essa staff de X-Arms nunca fez anime na vida, certo? E eles fizeram um anime. Aí quando a gente vai ver uma staff que já fez 1 zilhão de animes e todos são péssimos, tipo o estúdio da Tezuka Production, né? Tezuka Production é um problema. Ou, sei lá, a Eng se salvou dessa vez. A Eng se salvou dessa vez. Mas assim, o que tá acontecendo, por exemplo, com The Beginning After the End, ele gera um problema parecido, no sentido do no frigir dos ovos é tão ruim quanto, mas você já tem uma staff estabelecida. Então, assim, provavelmente foi hiper barateado a produção de X-Arms e ele não chega nem perto do valor do que provavelmente é uma produção normal de anime bagaceiro de temporada, tipo TBT. E aqui é só barateando mais ainda o custo de gerar um anime que ele não é feito por animadores ou por pessoas que já fizeram animes antes. E foi uma experiência tão bizarra que chega a ser até engraçado. É um ruim, mas é um ruim diferente. Eu acho interessante X-Arms nesse sentido. Ele é algo tão... não é nem experimental, é tão cru. E quem tava fazendo, tava só simplesmente jogando ideias na mesa e ver o que cola, o que dá pra fazer. É tipo quem tá fazendo o comercial do Dolinho e... fizeram a primeira vez o comercial do Dolinho, virou meme. Aí o pessoal gostou do meme e falou, faz mais. E faz 20 anos que o Dolinho tem o mesmo tipo de animação de comercial. Não é que eles provavelmente estavam pensando dessa forma, mas meio que, se X-Arms colar, talvez seja uma forma da gente continuar fazendo isso, né? Assim como tantos outros que aconteceram. Assim como, por exemplo, a Netflix patriou a ideia de fazer animes em slideshow. Que nem foi o cara da Yakuza, os três caras da Yakuza que viram idol, que eu não vou lembrar o nome deles.
Shumatsu no Valkyria. Tem muitos outros projetos que eles meio que falaram: a gente assimilou, o pessoal achou que existe aquilo funciona de alguma forma, ou aquilo vende de alguma forma, então vamos manter. Talvez X-Arms tenha sido uma ideia dessa. Vamos jogar, vai que cola só pelo meme. Porque provavelmente é muito mais barato. Então fica nisso. Não sei. É só uma reflexão. Porém, se não teve outro X-Arms, na verdade teve, né? Tesla Note, mas é um X-Arms um pouco melhor. Ou menos pior, no caso. Talvez o teste não tenha tido tanto valor, ou o meme não gerou o resultado suficiente. Mas, enfim. Né? Before they found a director, the producers had already decided that the show was going to be a 3D anime. This is fine on paper, and it makes sense. There's a lot of mechanical assets that would have to be done in 3D anyways, so a full 3D show would mean that it would all look more natural. But their next thought is perhaps the root of all of these problems. The producers decided that instead of finding an anime director, they would instead select a live-action film director to create the show, believing that they would understand the 3D environment better. Except this has no basis in reality at all. Directors who mostly work with 2D can make for excellent 3D directors. Land of the Lustrous was directed by the director of Love Live. High School Girl was directed by the guy who did Little Busters. Hell, the next... Caralho, verdade. Tá, nossa, eu tô tentando pegar um gancho, vários ganchos aqui, eu não consegui pegar nenhum. Achar que um diretor de 2D não sabe trabalhar com 3D não faz muito sentido. Não faz muito sentido, porque, tipo, tudo bem, ele talvez não saiba trabalhar nessa tecnologia, mas por que você não pega alguém que já está tentando ou que já está ativamente tentando se qualificar para tal coisa? Mas aí é o pessoal querer, de fato, escalar pessoas que são competentes para fazer um projeto e dar tempo para eles, mas não é assim que funciona. Spider-Verse movie will be directed by the director of Legend of Korra. These skills are transferable. Sim. E outra, um diretor bom, ele consegue pegar novas tecnologias e agregar isso de formas diferentes. Porque se ele tá disposto a trabalhar com uma tecnologia nova, uma perspectiva nova, e o 3D pode dar para ele ferramentas novas que no 2D não tem, ou experimentar coisas que no 2D não dá, que ótimo, mas é aquele negócio. Você tá pegando e tendo uma conversa séria com um criador, né, com um diretor, com alguém que manja disso. Você tá dando liberdade, tempo, um projeto saudável para ele trabalhar. E projeto saudável não existe em anime. É raríssimos os exemplos que temos de animes que são saudáveis, né? In part is that they understand how animation works. Enter someone who doesn't understand how animation works. Hello. I mean that literally. Hello. When Psycho Pass brought on live-action director Katsuyuki Motohiro, they gave him a co-director who would be able to translate all of his ideas into animation. But X-Arm's director Yoshikatsu Kimura was left in charge, and since he didn't really know how to make anime, he didn't follow any actual animation production process. Kimura is known for his work on the film Karate Girl, a kind of amateurish martial arts movie on a budget. Isso explica muita coisa. Nossa! He believes that his entrance into the anime industry meant that he wouldn't be tied down to how things are usually. Isso explica muita coisa. Se você pega um cara que está acostumado a fazer trecheira, dá pouco tempo, pouco orçamento pra ele, ele vai fazer trecheira 2, né? Porra, cara. Done. And so he could bring something new to the medium. One point is that he'd be able to bring in his experience with a camera. But not only are his films not particularly well shot to begin with, but there's a world of difference between handling a real camera and a virtual one. He believes that his experience in live action would help create impactful scenes that would... Não, mas aí, pelo amor de Deus, aí vocês vão pegar um cara que tipo Jesus amado. Jesus amado. Eu tenho um amigo que é diretor de filme indie que faz muito mais do que isso.
muito mais do que isso. Porra, eu conheci uns brother meu que fazia curta-metragem e os caras faziam, tipo, muito mais do que isso com um Guaraná e uma coxinha, tá? Meu Deus do céu. Não. E aí? Feel extremely realistic, and he strives for a show where all the images feel seamless, citing Spider-Man Into the Spider-Verse as his inspiration. Não é que eles pegaram um diretor de filme trash. Eles pegaram um diretor de filme trash classe C. Classe D. And honestly, O Virso faz melhor. Ah, mas aí, cara, você tá, tipo, já jogando Exódia, né? Você tá jogando Exódia na mesa. O Virso tem mais ideias de direção e mais conhecimento de cinematografia do que metade dos diretores de anime da temporada. Não tô nem brincando. O que ele faz de ideias da saga Vinette ou de sketches que ele faz, ele dá uma sova na metade dos diretores de temporada, tá bom? Ou vocês acham que o Virso não faz algo muito melhor do que, tipo, o que o cara do TBT tá fazendo? E com um Guaraná e um dolinho, inclusive. O Guaraná e o dolinho é ótimo, né? Não deu tempo pra comprar coxinha, né? O Guaraná e o dolinho. I feel like I'm going fucking mad reading his interviews. Did he know what show he was making? Instead of the handcrafted look of Into the Spider-Verse, Exarm relies heavily on motion capture, with it being used for every single action scene. So they create all these scenes together in a motion capture studio, send that data Calma, pera aí, deixa eu ler. Meu Deus. off to an animation company, and then they attach that to the model. And then, that's it, right? Rotoscopia. It might not seem that Rotoscopia. weird until you understand that motion capture generally doesn't look that good raw. Sure, it might be alright for virtual YouTubers who are doing it all for love, but it's inherently going to feel uncanny in an animated show. This is why you need animators to not just be part of the process, but leading it. Before the show aired, they announced the action director for the series, and this was a good sign. An action director on an anime is usually an experienced animator who will design the style of the action for the series. Sim, você pode usar rotoscopia, você pode usar referência, você pode usar muitas coisas, mas você não vai fazer de um pra um. Você não vai fazer a rotoscopia, tipo, não, captura de movimento ali e tá pronto. Não é assim que funciona, meu caro. Se você tem... E se você vai usar rotoscopia, captura de movimento, de expressão, coisa do tipo, que vai fazer um negócio, tipo, fino, é muito caro. O cara não vai ter recurso pra isso. Não vai ter, desculpa. Hopefully get all of this under control. So I was hopeful. Until I looked Multicap them hoje up tá and muito mais realized that in the potente. case of Sim, cara, Exarm, mas their ainda action assim... director was Takahito Ochi, a stunt coordinator. It's very clear that the team didn't care so much about what happened in the show, but rather what happened in the studio. Ochi and Kimura worked together before when Kimura served as director's assistant on the Arjun live-action film. Both of them are martial arts people at heart, and so when Kimura invited him to work on Exarm, Ochi joined the project with his team of 6 stunt actors at A-Tribe Stunt Group. Caralho! Together, they donned motion capture suits and performed the action of the show. Ah, and tá, honestly, então it was beleza. probably really cool. These guys are professionals on plenty of action films and music videos, which meant that this is one case where an anime probably looked better behind the scenes than in the actual final product. People have a habit of saying that anime that looks bad is low budget, but no matter how awful Exarm looks, this process isn't cheap. Hiring out a motion capture studio and a team of professional stunt people is an extra expense that most anime won't shell out for. Even at Square Enix, most motion capture is done by the animators themselves. When they need to get professionals in, like for a complex dancing scene, they will. But even the largest game company understands that it's better if animators record themselves acting out a scene and then head back to their desk to adjust those movements. Faz sentido. O que é melhor do que alguém que está fazendo a animação entender como funciona a animação? Faz todo sentido. Tipo, você pegar uma cena crua e meio que desenhar por cima, não é a mesma coisa de você, tipo, tá entendendo ou você movimentando. O processo de animação, de você pegar um movimento e entender o movimento, é muito pessoal pro próprio animador. O animador tem que, tipo, entender o que ele tá fazendo e não é apenas copiar
um bonequinho ali se movendo, senão vai ficar esquisito. E ainda mais, tipo, é que aqui é o pior dos casos. Além disso, você não tem dinheiro e você não tem tempo. Então a pessoa vai fazer e dá. O importante não é o resultado, o importante é a entrega. Inclusive, isso daí é uma verdade constante que se espalha por toda a indústria. O importante é a entrega, não o resultado. Né? Porque o importante é o episódio estar no ar no dia X. Não o resultado final do que tá ali. Você tenta fazer o que você consegue, o que dá, o que é humanamente quase impossível, né? Mas... This is what I meant by saying that animation must lead the process. And so the question is, did Exarm have great animators on staff to transfer the work of expert stunt actors into jaw-dropping animation? No. In fact, the only thing jaw-dropping about it is the way they animate the faces. I mean that literally, the faces aren't animated at all, so they have a singular bone controlling the jaw, which they'll push up and down to show the character speaking. So this means that all of the expressions of the original manga have disappeared, and when they're tasked with creating a kiss between two characters, they took the bizarre decision of covering up the lack of animation with a bright white light. Behind that, there's two blank faces clipping into each other. This is something they managed to kind of fix in episode 3 with a close-up, and they've had a couple more goes at it, but it still feels utterly bizarre. Due to the simplicity of the animation, character faces are kind of stuck like that, meaning that any attempt at having them show emotion is kind of a bad idea. Sim. やるじゃんあんた。よかった。ありがとうな、アルマ。 The animation studio for Exarm is Visual Flight, but even that description is misleading. Visual Flight generally don't make animation. They have animators on staff, but the bulk of their work is modeling and environments. In fact, one of their biggest claims to fame is their environment work on Sekiro Shadows Die Twice. But beyond that, their credits are kind of bare, E especially é completamente diferente você fazer tipo, é o famoso, você é um desenhista, você é um animador, você não é um animador nem desenhista de tudo. E provavelmente, muitos estúdios menores, inclusive, eles são muito mais especializados em fazer uma única coisa. E é o que eles fazem e eles entregam nisso e eles são bons naquilo, que faz muito mais sentido. Por isso que, por exemplo, tem produções que você tem que ter um mecha designer. Porque é o cara que vai mexer com o design mecha, tudo que é robô, tudo que é parafernália eletrônica. Ele que vai fazer o design daquilo porque ele manja disso. Né? when it comes to animation. Visual Flight is a studio based in Japan, formed by Chinese expats that allows them to work on both Japanese and Chinese productions. But instead of valuing them for who they are, a great modelling and design company for realistic works, they were entirely misused on Exarm, meaning that you have incredibly stilted animation with random glitches for talking scenes while having bizarre shaky motion capture for the fight scenes. I'm not sure which part is worse. But what is worse is that it's not consistently stiff. Hair moves, but only sometimes. The breasts jiggle, but only in this one shot, not when she's sprinting or fighting or anything. But it's clear that there are people in this show who understand the process and can deliver good work, even if it's just for a second. And here's the thing, this is a stain on their records. If you're a work-for-hire studio, you have to keep taking work wherever you can get it. But from now on, they're the Exarm team. Mas o bizarro é que, beleza, o estúdio é bom, ele foi só uma mancha, né, de sangue no meio do histórico deles. Mas em Exarms, você olha e você fala, cara, é o cara que fez o Dolinho. Tipo, não tem nada, absolutamente nada em Exarms que expressa o mínimo de uma qualidade aceitável, o mínimo de profissionalismo. Tipo, não tô falando que eles não sejam profissionais, eu tô dizendo que o que foi entregue não foi profissional. Não foi nem próximo disso. Então, vindo de um estúdio que tem um histórico bom de animação mesmo, que obviamente não era para isso, é bizarro pensar que eles não conseguiram entregar nada. Nada. Tipo, sabe, foi de fato, pô, é a mesma coisa do cara que, sei lá, ele é um excelente bartender, aí você pede pra ele limpar uma piscina.
O negócio dele é fazer, né, coquetel, não é limpar a piscina, cara. Vai ficar ruim. Né? Mas, também não é nem bom exemplo que eu dei, né? Meu Deus do céu. Mas, ainda é estranho. Tipo, pô, não é um Zé Ninguém, não é o cara do comercial do Dolinho. Não é que ele seja o Zé Ninguém também, mas o trabalho dele também é o Dolinho. Mantiveram o Dolinho ali, cara. Ele provavelmente, dentro desses 50 anos de estudo, eu imagino que seja, de animação, depois de fazer o Dolinho, eu acredito que o cara que faz o Dolinho, ele conseguiria fazer um trabalho melhor. Né? Mas, ele não é isso, não é sobre isso. And it's not like they were given expert support either. The director of the first episode also has no anime credits, while the storyboard artist has only been credited for the 3D anime Francesca Girls Be Ambitious in 2014, which barely moves to begin with. And that somehow wasn't the weirdest decision, because the storyboard artist for episode 2 is Radius Corporation, a company that has nothing to do with animation. A famosa Instead, they're empresa like de an IT support manual. company, and they make like manuals and stuff. It honestly doesn't feel like it was much of a job, since this episode is just impressively unimpressive, filled with uncomfortable zooms and random split screens. It's such a strange production that the fact that episode 3's storyboard artist has worked in anime before is a surprise. They're literally the only creative staff member who has, having worked as an animator on Yowamushi Pedal in the past. Cacete! And it's actually the best storyboarding in the show so far. But of course, there's so many structural issues that one person with experience can't fix it all. And they weren't even able to get all the characters in Exarm modeled to begin with, instead having characters that would only appear a few times drawn in 2D. Now this isn't hugely uncommon. Beastars did the same thing, but the difference here is that the visual design of Beastars was so strong and consistent that it's not off-putting, and the dá pra compositing fazer. team is able to blend the tem que fazer a dimensions composição together. funcionar. This is the result of bringing on digital compositors with over a decade of experience in the industry. For 3D series that are trying to replicate the look and feel of a 2D anime, you need people who understand the look and feel of a 2D anime. The job of compositing involves taking each of the layers, including the animation, backgrounds, and digital effects, and bringing them all together neatly so they feel like they exist in the same worlds. I've interviewed both the compositing director at Ufotable and for Sword Art Online Alicization in the past, and both of them were very clear that an understanding of the animation process is essential. Exarm's compositor is Ryo Tomizaka, and as you might expect, he's never worked in anime before. From what I can tell, he's more of a generalist, having set up a now closed design company a few years back, and now works alongside the show's editor in a partnership called Varnux. But much like the rest of the staff, he was clearly out of his depth here. If you're going to do VFX within a 3D environment, then it needs to exist within that space. But most of Exarm's effects are just stuck to the camera. モラウ様、失礼します。 Nossa. お飲み物、ここに置きますね。 Plus, the fog effects that's on every action shot is insane. And even when the camera pivots about, the effects don't change, it's just an Nossa. overlay. And instead of trying to make effects that fit in with the style of the show, if you can call it a style, there's literally just a video of real fire in the background here. And that's just the VFX. But even the most... Vou dar um exposed aqui. Vou dar um exposed aqui, tá? Não é só fumacinha de X-Arms que o pessoal erra de filtro, não, tá? Tem muita pós-produção, que tem muito anime aí que caga na jaca também, tá? Eu lembro de Mushoku. Ele tinha uns erros de continuidade de chuva e de pós-produção pra colocar filtro na tela, horroroso. Horroroso, tá? Tinha ali, tipo, a chuva cai de um jeito, cai do outro, é a mesma coisa. Você muda o take, o filtro tá a mesma merda. Então, ó, calma lá, não é só X-Arms que erra isso. Tudo bem, o que X-Arms faz é Jesus amado, é tenebroso. Mas é aquele negócio, o quão distante X-Arms está de uma produção legalizada de um anime ruim de temporada. O quão distante está X-Arms de um TBT, de um Isekai do porco. Pense nisso. De um My Sister, My Writer. Basic compositing decisions feel strange. At best, it struggles to keep up with the rest of the action, but at worst,
It's fucking hilarious. Isso é muito bom! Eu acho que X-Arms tinha que estar canonizado como o meme oficial do mundo dos animes. Tipo, a indústria dos animes fez o meme oficial de anime. X-Arms. When X-Arm first showed us how bad it really looked, there was a lot of comparisons. People compared it to Ruby or a PS2 game cutscene, but this is nothing like either of those. Aparece. Ah, não. Aí, cara. Mas é aquele negócio. São situações diferentes. Mas existem jogos com modelo 3D que são tão horrorosos quanto X-Arms. Mas isso só acontece porque na época o pessoal tava aprendendo a fazer o negócio. Então, tipo, obviamente ia ter gente que ia fazer umas coisas horrorosas. Mas ainda assim, cara, ainda assim, tem coisa ruim. Tem coisa ruim no passado. Mas assim, X-Arms ainda é injustificável. Ruby started out as an independent low-budget production, and even when there were lows, there were jaw-dropping highs. And there are plenty of PS2 game cutscenes that hold up today. Final Fantasy X came out in 2001. There is no precedent for X-Arm. They had the money to bring on well-known voice actors and an entire stunt team, but it didn't make the show any better. None of this was a freak accident. You can't blame COVID for the whole thing. And the blame lies squarely on the leadership. Director Yoshikatsu Kimura wanted to make an anime, but he was left alone to try and do it himself, without any knowledge of how anime is made or anyone to ask for help. What did they think was gonna happen? The show was funded and co-produced by a bunch of companies, including Shueisha, Crunchyroll, and the Japanese TV station BS Fuji. De fato, isso daí... Aí é o ponto core do problema. A culpa não é do diretor. A culpa não é da empresa que faz manual de TI. Ou trabalha com manual. As empresas que foram colocadas aqui. A culpa é dessa galera aqui, tá? O dinheiro vem deles. O projeto vem deles. Toda a staff só obedece e faz com o que dá. Se eles jogaram essa bomba no colo do diretor e ele não tinha como fazer... Claro que vai sair um projeto desse. Então, é interessante ver como o X-Arms, ele é um meme, né? Mas ele é um espelho de muitos problemas que existem na indústria. Muitos problemas que existem na indústria. Muitos problemas que existem nessas licenciadoras, nessas produtoras, nessa galera de comitê de produção. Toda essa galera tem tanta culpa quanto qualquer um ali. Ou melhor, mais culpa. Principalmente dessa nossa querida Shueisha aqui, né? Shueisha, Crunchyroll. Aí, é que não tá aqui, né? Tipo, Aniplex. Né? A Kadokawa. Kadokawa. Então, o problema aqui e provavelmente sempre vai continuar sendo o comitê de produção. Não é os animadores, não é o diretor. And producers from those companies made the decision that a show created by a director who had no idea what he was doing and an animation team that would rather be making maps for the next FromSoft game would be an anime worth making. If there's a lesson to be learned, it's this. Executives and producers at these companies need to have a working understanding of how anime is made. And not just the process, but the conditions as well. What it's like when someone asks you to do something. Você tá falando que as empresas que patrocinam e projetam esses projetos, elas precisam entender o que é fazer um anime. Sendo que uma delas é literalmente uma das maiores, um dos maiores sites de stream de anime do mundo há anos. Tipo... É engraçado pra não ser trágico. É o famoso, seria cômico se não fosse trágico, né? Então, assim, quando você coloca, por exemplo, Crunchyroll em um comitê de produção de um anime, né? Como quem que foi lá, injetou e fez o negócio acontecer, é bizarro sair projetos desse. Tipo, não faz sentido algum, não existe nenhuma justificativa ou desculpa de X-Arms ter
Crunchyroll no seu comitê de produção. Não faz sentido. Se fosse um projeto X, Y, Z ali, de uma coisa experimental, tipo o anime de IA que tá saindo, assim, é uma coisa muito específica, eu entendo. Mas você está lidando com uma empresa que é literalmente uma das maiores detentoras de direitos de animes do mundo. De um histórico gigantesco. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou quando a Netflix faz um projeto bomba também. Não faz sentido. Não faz sentido. Something that you've never done before with no guidance. What it's like to crunch to an unreasonable deadline. What it's like to have to put out a subpar product despite knowing you could do better if the brief wasn't so terrible. These companies have dragged the mangaka, the animation studio, and the stunt team's name through the dirt. All because somehow they didn't understand that this was a bad idea. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão que o Igor trouxe. E a minha mira não está aqui, mas é na ideia em si. Isso daqui, X-Arms, é uma atrocidade? É uma atrocidade. De produção é uma atrocidade. Mas ele é uma atrocidade que é um ponto fora da reta. Eu vejo hoje, na indústria dos animes, 3 situações de atrocidade. Né? 3 situações de atrocidade. Você tem a atrocidade do anime bosta de temporada, que é o Isekai genérico. O que acontece com o Tebate, o que acontece com o Isekai do Porco. Acontece com 1 milhão de animes que tem uma produção horrorosa, terrível, triste, tenebrosa, sem alma, sem vida, sem condições de existir, porque esses projetos são vomitados em 7, 9, 11 meses, quando dá, onde é o animador fazendo o mínimo para entregar o que dá, porque tem que entregar. Unnamed Memories, por exemplo, vocês falaram aí. Isso daí é o que mais acontece, é o corriqueiro. Isso daí é o corriqueiro. Aí você tem as atrocidades experimentais sazonais, que é X-Arms e Tesla Note, por exemplo. Ou deixa eu ver, uma outra atrocidade sazonal. Aquele anime lá, Husky Armor. Husky Armor, eu acho que é. O Gibiate. Ele cai nisso também. Ele é uma atrocidade sazonal porque ele é uma atrocidade que acontece de vez em quando. É um projeto que, tive uma ideia legal, talvez tenha até um nome interessante ali no meio. Gibiate tinha o Amano. O cara é um desenhista, assim, incrível. Fez várias artes de Final Fantasy, o Final Fantasy clássico. E uma atrocidade, o projeto, né? E eles são projetos que, teoricamente, são experimentais, ou ele quer tentar fazer uma coisa diferente. Como, por exemplo, X-Arms é diferente. Em vários sentidos. Até nos sentidos horríveis da palavra, mas ele é diferente. E aí você tem o terceiro Cavaleiro do Apocalipse, que é Go Ranges. Go Ranges, né? Ele não é sazonal. O Go Ranges, ele achou o seu espaço na indústria. Ele criou uma singularidade onde você bate o olho e você fala, isso é Go Ranges. E está aí há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Se eu não me engano, o Handshakers é 2016, 2017. Só Handshakers, antes tinha Kei, mas eles já estavam fazendo coisas antigas que já estavam usando esse tipo de animação. Vamos dar 10 aninhos aí pra Go Hands estar estabelecida na indústria e ainda fazer as atrocidades deles. Dentro desses 3 cenários de atrocidade, qual é o pior? Eu não sei. Eu não sei qual dói mais. Todos doem bastante. Mas é interessante ver que Go Hands conseguiu se estabelecer no mercado com uma série de polêmicas, com uma série de acusações, um monte de projeto bucha, onde inclusive eles iam fazer o Tokyo Babylon, um mangá maravilhoso da Clamp. Eles iam fazer, e a Clamp cancelou esse projeto, felizmente, por causa de um monte de problema de copyright, inclusive. E eles estão aí firme e fortes no mercado há 10 anos, fazendo umas coisas que não fazem sentido. Que só eles acham que é bonito ou só eles acham que é funcional, né? Aí você tem as bagaceiradas de temporada, porque uma temporada de anime precisa ter 50, 60 animes, e aí
muitos deles vão ter produção negativa, vai ter condições de ter produção em situações horríveis, tenebrosas, então não dá nem pra culpar ninguém ali dentro. Eles só vão entregar, porque tem que entregar, não qualidade, apenas uma entrega mesmo. E projetos desse tipo. É que o X-Arms específico é um projeto desse tipo, mas que também se reflete em outros de uma certa forma, que ele é tão experimental, ou o processo de projeto dele foi tão tenebroso, que meio que aconteceu uma merda muito grande e a staff ficou a ver navios. E eles queriam fazer algo diferente. Ele é diferente. A premissa, a premissa visual dele foi proposta de uma forma diferente. É um 3D. É uma obra que quer fazer de ação. Vocês pegam um estúdio, uma galera que trabalha com dublês. Ele tem processos diferentes de fazer esse projeto. Porém, no final do dia, vira uma atrocidade porque não deram nenhum tipo de amparo pra galera conseguir fazer isso daqui, né? Então, talvez, desses 3 casos, o meu menor problema é com animes tipo X-Arms. Porque ele tá tentando. Ele tá fazendo algo diferente. Ele tá saindo da caixinha. Ele tá explorando situações novas. Todas foram por água abaixo? Sim, mas ele é diferente de um anime de temporada do segundo caso, que é os baldes, né? Toda a casta baixa de anime de temporada, que é uma produção ruim. Que você meio que vê e sempre é a mesma coisa. Você vê um Isekai, um anime de fantasia ruim da temporada, você viu todos. Sabe? Você fala, nossa, eu vi esse anime, eu vi 3 desse anime temporada passada. E nessa temporada eu ainda vi mais 4. Aí você fala, nossa, é tudo a mesma coisa, meio homogêneo. Os erros são os mesmos, os problemas são os mesmos. Se você pegar os problemas de Tebate, por exemplo, né, meio que tornando essa conversa mais temporal, eles são os mesmos problemas que geralmente você vê em um monte de outras obras que também tem problemas parecidos e tem produções horrorosas. Então meio que vira uma coisa homogênea, vira corriqueiro, vira até um reforço, porque se a pessoa gosta da história, ela vai ver aquilo, talvez ela meio que vai se acostumando com a produção horrorosa, e aí ela nem percebe mais que a produção é só muito ruim e muito desgastada e não produtiva. E o terceiro caso, o Go Hands, né? Porque o Go Hands, Jesus amado. Mas, de novo, esse projeto é legal a ideia dele de existir. O problema é que ele só tá caindo nas mãos erradas, não tá tendo um cuidado certo pra isso, e acaba se tornando essa atrocidade. É mais um reflexo da deficiência da indústria, ou dessas produtoras, ou desses comitês de produções, do que de fato não ter gente boa pra trabalhar. Porque essa galera pode, às vezes, não ser tão boa, ou pode mostrar falhas no processo de produção, não porque eles são profissionais ruins, mas é porque eles não tiveram tempo, não tiveram instrução, não tiveram ajuda, não tiveram como se profissionalizar pra fazer um projeto melhor. É foda. O Berserk, por exemplo, mesma coisa. A galera ali, necessariamente, é ruim. É questionável, porque, tipo, você não pode nem saber se ela é ruim ou não, porque ela não tava nem no Prime. O cara conseguiu, ele entregou 20% do que ele pode fazer. Às vezes até menos. Então, é loucura isso. E imagina botar IA? Então, esse daí é o 4º Cavaleiro do Apocalipse que ainda não existe. Ainda não existe. Porque no futuro, não muito longe, a gente vai ter 4. 4, né? Que a gente vai ter os projetos experimentais, tipo X-Arms, a gente vai ter a bagaceira de temporada, a gente vai ter Go Hands e a gente vai ter inteligência artificial. Calma que isso chega. Calma que isso daí já tá chegando, né? Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais... Thanks for watching The Caniper Effect. Não, beleza. There's plenty of great shows this season. SK8, Wonder Egg, Mushoku Tensei if you can tolerate the protagonist, ReZero, Slime, Log Horizon's back, and I'm here talking about goddamn X-Arm. You're welcome. But before I go, I'd like to thank the people who pay for this tour. Você não falou de Mushoku. Não, ele não recomendou. Ele não recomendou. Não, ele não recomendou. Olha, você pode assistir Mushoku Tensei, você só ignora o abuso, a pedofilia, as práticas
horrendas que a história tem e a visão extremamente submissa que ele traz pras mulheres enfim, eu não quero pensar nisso. Não. O The Campinas Effect, o Capineiro Effect, por favor, não faça isso, cara. Não faça isso. Gente, não, calma. Não é porque... Isso porque você não Gigu falando como o Mushoku é bom. Ah, não. Gigu falando bem de Mushoku... Não, desculpa. Não existe argumento pra isso. Desculpa. Não, Mushoku bom. Não. Mushoku é bom se tiver de ponta cabeça pegando fogo numa fogueira muito grande. Não é bom nem pra camada de ozônio, mas enfim. Ah, credo. Gigu que adora Mushoku. Eu acho que ele precisa de tratamento. É psicólogo, gente. Psicólogo é legal, psicólogo é bom. Às vezes você pode, reforçar um entendimento melhor sobre a sua pessoa, Psicólogo é bom. E é isso. X-Arms.